André e Camila decidem fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores em sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente, por uma janela, e foram, então, vistos pela senhora Chevalier, que estava passeando com seu cachorro. Para evitar serem denunciados, sequestraram o cãozinho e ameaçaram matá-lo. A senhora Chevalier não se calasse. Durante a busca de pistas, André encontra próxima à janela, uma chave mestra da escola. Apenas duas possuem essa chave, a diretora e o zelador. Na segunda-feira do dia 1 de abril, ocorreu um julgamento real, onde a diretora, mestre Chevalier, dois colegas de classe do 9º ano, Jade e Ravena, junto com o zelador, foram acusados de um roubo. No primeiro momento, Jade e Ravena começaram a se vitimizar. No dia do ocorrido, eu e Ravena estávamos na sala da diretora. Mas como você comprova que estava nesse local? Jade e Ravena ficaram com o rosto de paisagem. Ravena, é verdade. Estávamos lá falando sobre o professor Rodolfo, que estava passando muitas tarefas em semana de prova. A diretora fará um discurso parecido com uma responsabilidade de se manifestar em quem são os ladrões. Senão ficarão sem viagem da formatura do NR. Agora quero o depoimento do zelador. Onde você estava no dia do ocorrido? Eu estava limpando a sala da informática. Mas como você comprova que estava nesse local? No meu cronograma está que eu tenho que limpar a sala de informática toda segunda-feira. E também tem câmera na sala. Um dia depois, Camila chegou mais cedo na escola sem Andréia. Foi direto na sala das câmeras e viu que as fitas de gravações foram roubadas. Imediatamente ligou para Andréia para avisá-la sobre o acontecido. Andréia chegou na escola. Cadê as fitas, diretora? Eu não sei. Inclusive, diretora, onde você estava na segunda-feira do dia 1 de abril? Fala logo, onde você estava? Eu estava em uma reunião. Ah, mas espera aí. Você não estava com as meninas na sua sala? Sim, mas só foram tirar uma dúvida comigo e logo voltaram para a sala. Depois dessa conversa, Camila e Andréia ficaram muito pensativas e começaram a desconfiar ainda mais da diretora. Enquanto isso, a diretora foi conversar com as meninas. Gente, o negócio é o seguinte, elas estão desconfiando de mim pensando, precisamos pensar em algum plano. Vixe, o que a senhora está pensando? Então, como só eu e o Antônio temos a chave da escola, estava pensando em acusar ele. O que vocês acham? Ah, coitado dele, não queria acusá-lo. Se for ter que acusar, eu e Jade não vamos mais participar dessa confusão e vamos entregar você. Não. Vou pensar em outro plano e depois falo com vocês. Após essa conversa, a diretora decide realizar seu plano sozinha. No pensamento da diretora, seria mais fácil acusar o zelador, pois ele trabalhava até às 23. No dia seguinte, a diretora foi atrás de tentar roubar a chave do zelador. Porém, ela deu de cara com o zelador. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Posso ajudar? Antônio, você poderia me emprestar sua chave da escola? Uai, mas você não tem a sua chave? Sim, mas eu esqueci em minha casa. Aqui, minha chave, mas devolvo depois, certo? Após isso, Chevalier foi na sala das câmeras e colocou a chave do zelador lá, tentando incriminá-lo. Depois de um tempo, André e Camila foram na sala de gravação e Camila encontrou a chave do seu Antônio. Andréia, aquela não é a chave do zelador? Eu acho que não. Camila foi lá no lugar em que a chave estava e pegou ela. É a chave sim. Para no chaveiro. Nossa, é a chave dele mesmo. Vamos lá falar com ele. Vamos. Camila e Andréia foram atrás do zelador. Foi você que roubou as fitas de gravação? Não fui eu não. Foi sim, encontramos sua chave lá. Eu nem entrei na sala das câmeras hoje. Então como sua chave foi para lá? Eu não sei. Na verdade, o que aconteceu? O quê? Mais cedo, a diretora pediu minha chave e eu emprestei para ela. Disse que esqueceu em casa. Nossa, então a professora fez isso para te incriminar. Vamos atrás dela. Quando estavam procurando a diretora, se encontraram com Jade e Ravena. Meninas, vocês sabem onde a diretora está? Não. Por quê? Ela tentou incriminar o Antônio colocando a chave dele na sala das câmeras. Foi ela mesma. Ela disse pra gente que ia fazer isso. Ela está pagando a gente para não acobertarmos ela. Nossa, não acredito que ela fez isso. Se ela roubou as fitas de gravação, foi ela que roubou os computadores. Sim, vamos atrás dela. Eles foram atrás da diretora e encontraram ela. A casa caiu, diretora. Descobrimos tudo. Descobriram o quê? Eu nem fiz nada. Para de mentir. Suas cúmplices já falaram tudo pra gente. Sim, a polícia já está vindo. Suas traidoras? André e Camila decidem fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores em sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente por uma janela e foram, então, vistos pela senhora Chevalier, que estava passeando com seu cachorrinho. Para evitar de serem denunciados, sequestraram o cãozinho e ameaçaram matá-la. Se a senhora Chevalier não se calasse, durante a busca de pistas, André encontra, próximo à janela, uma chave mestra de sua escola. Apenas duas pessoas possuem essa chave, a diretora e o zelador. André
começa em busca de sua amiga, para contar sobre a sua descoberta. Quando ela encontra Camila, e conta tudo. As duas começaram a discutir o porquê de a chave mestra estar naquele local. Por que a chave estaria lá, justo ali, diz Camila. Não faço a menor ideia. Nós não deveríamos perguntar se a diretora sabe sobre algo, diz André. E se formos falar com ela e ela falar para nós desistirmos, diz Camila. Bem, você tem razão. Acho que se perguntássemos para o zelador, ele iria dizer a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, diz André. As duas bolam um plano de que quando a diretora sair da sua sala, as duas entram e vasculham suas coisas para saberem se encontram algo. Passado algum tempo, a diretora sai de sua sala e vai até a cantina para almoçar. As duas veem que o corredor está vazio, então preparam-se para entrar na sala. Camila pergunta se a sala está fechada. Andrea fala que não, e que a diretora sempre deixa a sala aberta. As duas entram e começam a investigação. Camila senta-se na cadeira da diretora e começa a olhar nas gavetas da mesa. Andrea vai direto para as prateleiras, olhando as pranchetas. Camila, meio desastrada, chuta o balde de lixo e vê um papel diferente dos outros. Andrea, meio irritada, pede para ela não se distrair. Ela pega e desembrulha. Era uma carta do zelador. Camila pega e fala: Andrea, venha ver isso agora. Andrea larga as pastas. Camila, entre a carta, ela começa a ler. Quando Andrea começa a ler, as duas ouvem passos da diretora de longe. Começam a colocar tudo como estava e saem de fininho. Você não deixou as pastas jogadas, né? Diz Camila. Claro que não. E você? Comentou Andrea. Não deixei, falou a Camila. Então as duas entram numa sala das salas de sua escola e leem a carta. Nela dizia que o roubo dos computadores tinha dado certo, mas que ele perderá a chave mestra. Também falava que a carta servia para não levantar suspeitas. Então quer dizer que o zelador e a diretora estão nessa roubada? Falou Camila. Mas isso não faz sentido, porque o zelador ou a diretora estariam fazendo isso com a nossa própria escola. Camila então falou que antes de tirarem suas conclusões, deveriam ver no armário do zelador, se tinha algo lá. Mas André disse que ele deixa, trancado quase sempre. As duas começam a discutir possibilidades, por que eles fariam isso. Elas então decidem perguntar para o zelador, para terem certeza. Eu faço as perguntas aqui, viu? Bico calado. Temos que ser cautelosas para que ele não desconfie de nós, diz André. Camila então concorda e as duas vão à procura do zelador. Até que quando as duas caminhavam-se, deparam com a diretora do lado, delas duas, de costas, e ouvem ela resmungando, que alguém entrou na sua sala e mexeu nas suas coisas. Múrmuros. Alguém fuçou nas minhas coisas, minhas gavetas abertas, meu lixo chutado. Com certeza, um ato de vandalismo contra mim. As duas começam a apertar o passo quando a diretora nota e chama as duas. André e Camila, venham aqui, diz a diretora. As duas dão meia volta e vão até a sala da diretora. Sim, falou André. As duas sabem quem entrou na minha sala enquanto eu almoçava? Diz a diretora. Não fazemos ideia. Acabamos de voltar de lá, falou André. Aula de artes, responde Camila. Apressadamente, antes que a diretora suspeitasse. E é acabado de sair da aula de artes, diz André. Então não viram se alguém passou aqui, comentou a diretora. Não, diretora, não vimos, as duas repetem. Então a diretora pede a ajuda das duas para arrumar sua sala. Elas resolvem ajudar, mas Camila pergunta: e o zelador, diretora? O que tem ele? Diz a diretora. André dá uma cotovelada de leve na amiga para fazê-la se tocar. Ah, é? O que ele poderia te ajudar, não? Falou Camila. Se não quiserem ajudar, podem ir, falou a diretora. Camila se desculpa e fala que vai ajudar, mas antes disso, a diretora acrescenta uma informação. Mesmo assim, não tem como eu pedir a ajuda dele. Ele não veio trabalhar hoje. André e Camila quase dão um pulo de surpresa e as duas então pensam: será que ele veio por causa do ocorrido? Será que ele está com o cachorrinho da senhora Chevalier? Está escondendo? As duas saem do mundo da lua e começam a ajudar a diretora. Quando de repente, escutam um latido em direção ao banheiro, elas saíram correndo em direção ao banheiro quando se deparam com os ladrões. O cachorro ficou assustado e morde um dos ladrões. Conseguindo escapar para a senhora Chevalier, um dos ladrões tentou correr com os computadores, mas André impedem que eles fugissem, conseguindo ligar para a polícia e recuperando os computadores. André e Camila decidem fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores em sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente por uma janela e foram, então, vistos pela senhora Chevalier, que estava passeando com seus cachorros. Para evitar serem denunciados, sequestraram o Clauzinho e ameaçaram matá-lo. A senhora Chevalier não se calasse. Durante a busca de pistas, André encontra, próxima à janela, uma chave mestra da escola. Apenas duas possuem essa chave, a diretora e o zelador. Na segunda-feira do dia 1 de abril ocorreu um julgamento real, onde a diretora, mestre Chevalier, 2 colegas da classe do 9º ano, Jade e Ravena, junto com o zelador, foram acusados de um roubo. No primeiro momento, Jade e Ravena começaram a se vitimizar. No dia do ocorrido, eu e Ravena estávamos na sala da diretora,
disse Jade. Mas como você me comprova que estava nesse local, disse André. Jade e Ravena ficaram com o rosto de paisagem. Ah, é verdade. Estávamos lá falando sobre o professor Rodolfo que estava passando muita tarefa em semana de prova, disse Ravena. A diretora fará um discurso parecido com uma responsabilidade de se manifestar quem são os ladrões. Senão, ficarão sem a viagem de formatura do NR. Agora eu quero o depoimento do zelador, disse Camila. Onde você estava no dia do ocorrido? Perguntou André. Eu estava limpando a sala de informática, disse o Antônio. Mas como você me comprova que estava nesse local? Comentou Camila. No meu cronograma está que eu tenho que limpar a sala de informática toda segunda-feira. E também tem câmera na sala, disse Antônio. Um dia depois, Camila chegou mais cedo na escola sem Andréia. Foi direto na sala das câmeras e viu que as fitas de gravações foram roubadas. Imediatamente, ligou para Andréia para avisá-la sobre o acontecido. Andréia chegando na escola. Cadê as fitas, diretora? Eu não sei. Inclusive, diretor, onde você estava na segunda-feira do dia 1 de abril? Fala logo, onde você estava? Eu estava em uma reunião. Ah, mas espera aí. Você estava com as meninas na sua sala? Sim, mas elas foram tirar uma dúvida comigo e logo voltaram para a sala. Depois dessa conversa, Camila e Andréia ficaram muito pensativas e começaram a desconfiar ainda mais da diretora. Enquanto isso, a diretora foi conversar com as meninas. Gente, o negócio é o seguinte, elas estão desconfiando de mim e precisamos pensar em algum plano. O que a senhora está pensando? Disse Ravena já. Então, como só eu e o Antônio temos a chave da escola, estava pensando em acusar ele. O que vocês acham? Ah, coitado dele, não queria acusá-lo, disse Ravena. Se for ter que acusar ele, eu e Jade não vamos participar dessa confusão. Não. Vou pensar em outro plano e depois falo com vocês. Após essa conversa, a diretora decide realizar seu plano sozinha. No pensamento da diretora, seria mais fácil acusar o zelador, pois ele trabalhava até às 11 da noite. No dia seguinte, a diretora foi atrás de tentar roubar a chave do zelador. Porém, deu de cara com o zelador. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Posso ajudar? Antônio, você poderia me emprestar a chave da escola? Uai, mas você não tem sua chave? Sim, mas eu esqueci a minha em casa. Aqui minha chave, mas me devolva depois. Certo. Após isso, Chevalier foi na sala das câmeras e colocou a chave do zelador lá, tentando incriminá-lo. Depois de um tempo, André e Camila foram na sala de gravação e a Camila encontrou a chave do zelador ali. Andréia, aquela não é a chave do zelador? Eu acho que não. Camila foi lá no lugar em que a chave estava e pegou ela. É a chave dele sim. Repara no chaveiro. Nossa, é a chave dele mesmo. Vamos lá falar com ele. Vamos. Camila e Andréia foram atrás do zelador. Foi você que roubou as fitas de gravação? Não, fui eu não. Foi sim. Encontramos sua chave lá. Eu nem entrei na sala das câmeras hoje. Então, como sua chave foi para lá? Eu não sei. Na verdade, eu sei o que aconteceu. O quê? Mais cedo, a diretora pediu minha chave e eu emprestei porque ela disse que tinha esquecido a dela em casa. Nossa, então a diretora fez isso para te incriminar, Antônio. Vamos atrás dela. Quando estavam procurando a diretora, se encontraram com Jade e Ravena. Meninas, vocês sabem onde a diretora está? Não, por quê? Ela tentou incriminar o Antônio colocando a chave dele na sala das câmeras. Foi ela mesma. Ela disse pra gente que ia fazer isso. Ela estava pagando a gente para cobertarmos ela. Nossa, não acredito que ela fez isso. Se ela roubou as fitas de gravação, foi ela que roubou os computadores. Sim, vamos atrás dela. Eles foram atrás da diretora e encontraram ela. A casa caiu, diretora. Descobrimos tudo. Descobriram o quê? Eu não fiz nada. Para de mentir. Suas cúmplices já falaram tudo pra gente. Sim, e a polícia já está vindo. Suas traidoras. André e Camila vão fazer uma investigação para resolver. O enigma do roubo de 7 computadores em sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente por uma janela e foram, então, vistos pela senhora Chevalier, que estava passando com seu cachorrinho. Para evitar de serem denunciados, sequestraram o cachorrinho e ameaçaram matá-lo se a senhora Chevalier não se calasse. Durante as buscas de pistas, André encontra próxima à janela uma chave mestra da escola. Apenas 2 pessoas possuem essa chave, a diretora e o zelador. Desse ponto em diante, André começa a suspeitar seriamente dos dois. Quem talvez seria o culpado? O clima na cabeça de André estava tenso. Se lembrando de como a diretora e o zelador estavam estranhos ultimamente, ambos estavam tendo comportamentos diferentes de acordo com os relatos de alunos. E a esse ponto, as suspeitas só aumentavam. André e Camila, visando as suspeitas, decidiram visitar a casa da senhora Chevalier para buscar mais pistas. Talvez algum pertence deixado pelos ladrões ao roubar seu cachorro. Camila e Andréia vão à casa da senhora Chevalier pelo fim da tarde. E ao chegar lá, eles encontram a porta destrancada e ao abrirem, se deparam com a visão da senhora Chevalier, amordaçada e amarrada em uma cadeira com um bilhete. Acima desse ponto, não garantimos sua segurança. Detetives. Os investigadores ficam perplexos e deixam a pobre senhora em busca de resposta. A mulher aparentava estar assustada e de certa forma estranha. André e Camila fazem perguntas, mas a única coisa que consegue
consultar da pobre senhora é: não matem a Camila, por favor. Parecia estar sob efeito de algum narcótico ou alucinógeno, talvez alguma outra droga. Em seguida, Andréia ouve sua amiga gritando: Andréia, olha o que eu encontrei, disse Camila. E em seguida, o que aparece na visão da garota foi Camila segurando o isqueiro personalizado com o rosto de um ciclope estampado. Naquele momento, se lembra de uma pista relacionada a algum isqueiro. Loja Marsen. Andréia sussurra em meio a seus pensamentos e a outra detetive fica confusa e em seguida sabe que estava relacionado. A tabacaria Marsen era o único estabelecimento que vendia isqueiros personalizados. Assim, o primeiro passo do quebra-cabeça é esclarecido. André e Camila então esperam até segunda-feira, data então que a tabacaria estará sendo aberta. Decidem esperar perto da noite, ao pôr do sol, onde ela se demonstra menos vazia. E logo naquelas exatas 5 da tarde, a dupla se encontra em frente à porta da famosa tabacaria. A primeira coisa que notam é o seu relevo nada agradável, com caveiras e espinhos, uma típica entrada para o inferno, e sem muitas demoras, elas adentram o local, encontrando apenas um homem velho apoiado no balcão. A dupla percebe o homem de certa forma num estado melancólico, mas da mesma maneira interrogam o balconista de forma sóbria e neutra, com o profissionalismo de sempre, sobre o tal isqueiro personalizado. Logo depois da pergunta, o homem se demonstra tenso e responde então desconfiado, que o único homem que havia pegado o isqueiro desse ciclope de sua loja seria um ladrão que havia roubado mais outros 3 isqueiros junto deste. Em seguida fala sobre o recente acontecimento, no qual havia experienciado terror. No dia do acontecimento, ao abrir a loja, ela estava uma bagunça com sinais de arrombamento pela entrada de trás, e a única coisa deixada pelo homem fora um botão de camisa. O balconista, ao terminar seu relato, enfia as mãos dentro de uma gaveta. Embaixo da tábua, pega o botão e o mostra para os investigadores. No mesmo instante, Andrea se lembra de que este era o mesmo botão usado na jaqueta do zelador, e a ficha do quebra-cabeça acaba de cair. A dupla então decide esperar pelo dia seguinte para que possam desmascarar o ladrão que tanto havia lhes dado trabalho. Na manhã seguinte, os investigadores se encontram no instituto de ensino. Esperavam o zelador se encontrar sozinho em sua sala com um ar confiante, caminham até o funcionário. E no mesmo momento, com um pouco de brutalidade no aperto, Andrea pega o homem e o leva até o canto da parede, começando a interrogá-lo incessantemente sobre as suas últimas viagens. Ela direciona a ele todos os acontecimentos como o roubo da tabacaria, o incidente da senhorita Chevalier e o ocorrido principal, o roubo de computadores. Não fui eu juro, grita o zelador em tom de desespero. Parem, por favor, eu admito que ultimamente eu estava ficando até o anoitecer no colégio, mas era tudo com o único propósito de ler meus livros em paz. Eu juro que não estou sabendo de nada desses roubos. Investigadores são interrompidas com essas cações e expressam bastante confusão. Sob ar suspeito, perguntam uma vez mais sobre os incidentes, e o zelador realmente aparenta não saber de nada. Em seguida conta que seu armário foi roubado dentro da escola e levaram junto sua jaqueta e sua chave. Desde então, ele havia usado apenas a cópia que ele sempre guardava em sua casa. Camila e Andrea suspeitam logo de começo, mas em seguida decidem acreditar no pobre homem e em suas súplicas. Aparentavam ser as mais sinceras e desesperadas das verdades. Após essa pressão psicológica feita no zelador da escola, é a vez da diretora. As meninas, então, vão na sala da diretora para conversar com ela. Na noite que aconteceu o roubo, onde você estava? Disse Camila. Eu estava conversando com os pais do Pedro do 7º A. O comportamento dele está muito ruim, disse a diretora com cara de nervosismo e gaguejão. Após esse dia, percebem que o Pedro não estava na escola. Viram que estava viajando com seus pais. Nenhuma das meninas entenderam aquela conversa e no próximo dia queriam satisfação. A dupla decide voltar na sala da diretora e por fim tentam abrir a porta, mas não escutam nada de dentro. Então resolveram chamar a diretora e nada acontece. Suspeito. Mentiras? E agora é isso? Com certeza algo está sendo tramado por baixo dos panos. Camila suspira. Na volta do corredor, tendo a certeza de que a diretora não abriria o jogo tão fácil e com a diretora longe da escola, Camila vai em sentido à saída, pensando do qual não teria mais a ser feito no dia. Porém, Andrea decide passar na sala do zelador, apenas para tirar uma dúvida. Chegando na sala dele, batem na porta. Quem é? Disse o zelador assustado. É Andrea e a Camila. Não viemos interrogá-la, apenas quero tirar uma dúvida. Entrem, mas não demorem muito. Entram as duas na sala. O que querem? Disse o zelador receoso. Alguém já teve a chance de usar a chave mestra além de vocês dois? Bem, apesar de não ficar com ele, o faxineiro pode usar a chave caso eu não estiver aqui quando sujar algo. Um novo suspeito é colocado em jogo. Logo, o faxineiro, que é tão amado pelos alunos da escola, tem o respeito dos professores, pode ser ocupado de um crime tão sujo de roubar computadores em sua escola, mesmo que possa ser dívida ou necessidade, tal crime tem que ser resolvido quanto antes. Onde ele está? Disse André com esperança de
solucionar o caso, provavelmente limpando a sujeira dos ladrões na sala de computadores. Então as duas saem correndo em direção à sala com a sensação de que o caso não estava perdido, que esse grande mistério poderia ter uma resposta. Chegando na sala, cercam um faxineiro e perguntam rapidamente: "O que você está fazendo no dia do roubo dos computadores?" Disse as duas: "Que? Como assim?" Disse o faxineiro confuso e assustado. "Não se faça de bobo, você é um dos únicos que tem o acesso à chave mestra." "Mas eu nunca vim aqui, eu sempre estou limpando os pátios ou as salas de aulas." Disse o faxineiro enfurecido: "É só olhar nas câmeras." As câmeras, apesar de terem uma qualidade de imagem horrível, pode ser a peça-chave para toda essa história. Algumas semanas antes disseram que algumas câmeras estavam em manutenção por causa de uma suposta queda de energia que apesar dessa possibilidade, é sempre bom tentar. "Onde podemos esticá-las?" Disse às duas animadas. "Na sala do zelador." A animação rapidamente foi embora. Como poderiam esticar as câmeras na sala do zelador com o zelador lá dentro? Elas só tinham uma opção: tirar o zelador lá de dentro para terem o acesso, usando da cooperação do faxineiro que o chamara para checar alguma coisa na sala dos computadores. Após isso, a dupla entrará escondidas na sala com um pendrive e abrirá o notebook do zelador e... "Precisa de senha?" Gritam as duas surpresas. Tentam desesperadamente várias combinações 1, 2, 3, 4, 1029, porém nada aconteceu. Após ouvirem um grito que combinarem com o faxineiro, que o zelador estava voltando, tentaram a sua última chance, 1205, a data de aniversário da diretora. Apesar de peculiar, a escolha da senha foi a que deu acesso ao computador e o programa de checagem de gravação das câmeras. Acharam o arquivo da sala, o nome de Sala Computadores, e checaram o arquivo do dia do roubo, porém sem sinal de vídeo, apenas áudio. As duas leem na imagem do arquivo. As duas percebem que ele está próximo, então se desesperam. "Coloca o arquivo no pendrive, rápido!" disse Camila para Andrea. Com o arquivo em mãos, ela sai na hora que o zelador chega na sala, e com um olhar de desconfiado, ignora as duas, deixando-as levar ao arquivo. Mudaria o jogo, que poderia dar um checkmate em quem esteja por trás de todo esse crime. Conseguindo uma possível prova do crime, elas voltam para a casa de Camila empolgadas. Rapidamente abrem o portão, passam pela sala e finalmente chegam no quarto. Fecham a porta para evitar ruídos, pegam o fone e abrem o arquivo do notebook. Dão play no áudio e conseguem escutar conversas do zelador com a diretora. Agora tudo se encaixa. O crime foi solucionado. Eu sabia que esses dois estavam envolvidos nisso, disse Camila pulando de felicidade. "Calada", diz André com todo o foco voltado no áudio. Agora sabendo quem realmente foi o culpado desse crime, só basta entregar as provas na delegacia. Elas andam apressadamente pelas ruas ao pôr do sol, seguindo rumo à delegacia. Chegando lá, mostram a principal prova de atrocidade cometida pelos coordenadores da escola, explicando parte a parte. Os policiais dizem que apenas vão investigar e tomar uma atitude 2 semanas depois. Os policiais aparecem na escola, na parte da tarde, pouco antes de fechar a escola, e leva o zelador e a diretora para a delegacia. A escola fecha por um dia e abre sobre nova direção. E sem mais suspeitas de crime, tudo termina bem. O título ainda é um enigma. André e Camila decidem fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores. Os ladrões tiveram que deixar a escola apressadamente por uma janela. Foram então vistos por Sra. Chevalier, que estava passeando com seu cachorrinho. Para evitarem de serem denunciados, sequestraram o cãozinho e ameaçaram matá-lo se a Sra. Chevalier não se calasse. Durante a busca de pistas, André encontra, próxima à janela, uma chave mestra da escola. Apenas 2 pessoas possuem a chave, a diretora e o zelador. Na segunda-feira, do dia 12 de setembro, no Colégio Rodolfo Rossi, o único boato que corria solto pelos corredores, lotados de alunos, era o do grande roubo feito 2 dias antes. Nele, 7 computadores foram levados, antes mesmo de serem utilizados pelos alunos do Ensino Fundamental 2, incluindo André e Camila, 2 alunas e melhores amigas do 9º ano, que, diferente dos outros alunos, amavam ler. O que os outros alunos não sabiam é que elas haviam encontrado uma pista naquela manhã, uma chave mestra da escola. Como as duas amavam ler livros de gênero de enigma, decidiram desvendar o mistério, como Sherlock Holmes e Watson, ou melhor falando, Nancy Drew e Miss Marple. Seriam muitas as perguntas a serem respondidas, mas o fato é que elas eram 2 garotas muito espertas e determinadas, e com certeza resolveriam esse caso. Todos estavam acusando todos e tentavam achar o culpado. Camila estava desconfiada do zelador, pois ele não tinha muita condição financeira, e resolveu perguntar o que ele estava fazendo aquele dia. Ele não quis responder imediatamente, então ela fez a mesma pergunta novamente, e o homem disse: "Fui buscar um gabarito que a diretora tinha pedido." A garota não engoliu aquela história, mas deixou quieto. Camila lembrou das câmeras de segurança e resolveu olhá-las, mas a diretora não quis deixar. Ela então resolveu chamar a Andrea
para ficar até mais tarde na escola e olhar as filmagens quando a diretora não estiver. Quando elas estavam olhando, viram a diretora andando pela escola no dia do roubo, apesar dela ter dito às meninas que não havia ficado na instituição naquela noite. A diretora não queria que as meninas olhassem as câmeras, porque ela estava tendo um caso com alguém da conclusão tirada após elas conseguirem observar as filmagens do dia. Então, a dupla descartou a senhora como uma suspeita por enquanto. Na noite do dia seguinte, a escola ficou vazia. As meninas decidiram dar uma olhada novamente nas câmeras. E por incrível que pareça, revelou que havia mais alguém na noite do crime. Um vulto que parecia ser de um menino. Sua única pista era que ele usava um tênis vermelho. Estava todo vestido de preto, acrescentando assim um novo suspeito para o caso. O menino do tênis vermelho, com o tempo na sala dos computadores, mexendo no aparelho da mesa 7. André então lembrou quem sempre ia usando um tênis igual era um garoto da sala do 9º ano, Jorge. Mas a situação ficou bem contraditória, porque ele nunca queria participar das aulas de informática, e em um horário fora do comum, resolveu mexer justo na noite do crime. Isso levou ele a ser uma das pessoas com mais motivos para querer roubar os eletrônicos. Após um tempo que ele estava na sala, saiu, e as meninas não conseguiram vê-lo nas câmeras. Então, as meninas voltaram para suas casas, e na manhã do dia seguinte, começaram a ter rumores de aluno acusando pessoas sem provas. Assim, as meninas falaram que já tinha algum suspeito, e que em breve o culpado do roubo iria aparecer, e seria uma punição justa. Os alunos, curiosos, começaram a pressioná-lo, mas as mesmas disseram que seria melhor manter em sigilo, pois causaria mais notícias falsas, e isso atrapalharia o caso. Horas mais tarde, a Camila estava na sala de aula, quando abriu a mochila e dentro dela encontrou uma carta ameaçando-a parar com as investigações do ocorrido. Naquele momento, ela sentiu um arrepio imenso, desde a cabeça até as pontas dos pés. Quando Camila terminou de ler as cartas, já tinha entendido tudo. Realmente, não havia sido o menino do tênis vermelho, pois ele só estava receoso em relação aos computadores, porque não sabia mexer neles, já que nunca tinha visto um em suas condições financeiras. Então, não quis passar a vergonha na frente dos colegas. Após perceber o erro, Camila começou a pensar quem mais poderia ter ficado na escola até mais tarde naquele dia. Então se lembrou do momento em que encontrou André nos corredores no dia do ocorrido. Óbvio que ela nunca consideraria a melhor amiga como culpada, sem contar que ela já tinha dito que estava procurando o seu livro de matemática. Então se lembrou de ter visto o carrinho do zelador perto da sala dos computadores naquela noite. Como Camila sabia que não poderia ser Andréia, a chamou para continuar procurando pistas. Foi aí então que a investigadora se lembrou que apenas quem tinha a chave mestra que elas encontraram na janela era o zelador e a diretora. Como sabiam que a mulher não poderia ser, porque já tinham a descartado, homem se tornou o maior suspeito. Mas elas já tinham perguntado a ele o que estava fazendo lá. E como foi dito no seu discurso, foi apenas buscar o gabarito que a diretora pediu. No momento em que ele disse, Camila deixou quieto, mas agora ela queria ir mais fundo. A Andréia estava insistindo tanto, falando que tinha certeza que era o zelador, que Camila ouviu, e as duas esperaram ele ir embora, para que elas pudessem olhar o quartinho em que ele passava o dia. Quando elas conseguiram entrar, reviraram tudo, mesa, armário e até na sua lata de lixo. As duas detetives mirim finalmente conseguiram achar as pistas. Eram documentos sobre a filha dele. Nesses papéis havia informações de que a filha dele era bolsista e que só conseguiria continuar com a sua bolsa de estudos se passasse no ensino fundamental, feito pela escola todos os anos. E do lado desse documento estavam os gabaritos que ele foi buscar, que supostamente era para ser dada à diretora. E de acordo com ele, ela o queria. Resolução que inclusive era dessa prova. Após verem que o gabarito era verdade, da prova que a filha do zelador precisava fazer e conseguir passar, já que era uma aluna bolsista, elas descartaram como suspeito. Com isso, Camila começou a ficar com o pé atrás e suspeitar de sua própria parceira, Andréia, após achar algo suspeito em sua bolsa. Ela se questionava se seria só a ânsia por um culpado ou se realmente sua melhor amiga estava envolvida naquele crime. Camila então decide fazer a pergunta para sua amiga, questionando-a, e ela tentando tirar algo de relevante, sem que ela desconfiasse que estava sendo uma das suspeitas. Andréa ficou tensa e desconfortável com o interrogatório que sua amiga estava fazendo, mas mesmo com todo o nervosismo, ela conseguiu responder as perguntas, tentando mostrar tranquilidade e fazendo com que finalmente Camila fosse atrás de outros suspeitos para questioná-los sobre o caso. Mas por que será que ela ficou tão nervosa? As duas meninas se lembraram de algo que foi deixado de lado por elas, mas que poderia ser muito relevante.
Alguém mais havia sofrido com o crime ocorrido. E não era só em relação aos computadores, mas sim um sequestro não planejado. E a próxima pessoa que participaria do interrogatório seria a senhora Chevalier, que infelizmente ficou sem o seu fiel companheiro de caminhada, Quindim. Foi decidido então que Camila, após a aula, iria até a casa da senhora Chevalier, até porque ela morava na mesma rua da escola. Já Andréa disse que tinha muitos compromissos e não poderia ir. Camila então almoçou e foi à casa de sua testemunha. O local parecia uma casa de bonecas por fora, de tão pequena e bonita que era. A cerca era inteira branca, de desgaste aparente. Sua grama era bem verde e aparada, e tulipas tão bonitas e em tantas cores diferentes que até pareciam terem sido pintadas à mão. Ao subir na varanda, deu uma olhada ao seu redor. No canto direito havia uma cadeira de balanço e o que parecia ser uma almofada, feita por ela, Senhora Xavier, escrita Quindim. Camila então tomou coragem, avistou a campainha e apertou-a, e nada aconteceu. Ela só deveria estar quebrada. Então Camila decidiu chamar pela dona da casa. E de novo, coragem. E a porta se abriu, com um palumpa cor-de-rosa apareceu. A senhora Xavier era como as mais frágeis das senhoras, com um rosto doce e fofinho. Camila então contou o motivo de sua aparição. Ela esperava ser expulsa de lá, mas a senhora Xavier convidou-a para entrar. A parte de dentro da casa possuía o mesmo aspecto da parte de fora, porém com uma quantidade imensa de fotos do pequeno Yorkshire, Quindim. Havia fotos que ele usava roupas, e tinha até cenário. Quindim, marinheiro, cozinheiro, bombeiro e até dançarino de tango. Senhora Xavier falou para Camila se sentar, que ela iria contar tudo o que aconteceu. A garota estava muito curiosa para saber o que havia ocorrido com Quindim. Então a mulher contou que no dia do roubo da escola, ela estava passeando com seu cãozinho, quando estava passando pela janela da escola, e ouviu barulhos da janela abrindo. Percebeu que era uma pessoa carregando o computador. Então, o indivíduo ficou desesperado quando percebeu que a senhora Xavier ouviu. Foi aí que Quindim foi sequestrado, para que ela não revelasse o rosto da pessoa, e ela realmente não o fez, pois amava muito o cachorro, para pôr a vida dele em risco. Depois da senhora Xavier ter visto esse acontecimento, ela ficou desesperada e muito mal com isso. Estava indo em direção à porta da escola, para ver se descobria algo. Quando ela chegou, viu o desespero de todos na escola. Perguntou para eles. Disseram do roubo dos computadores. Foi aí que a senhora Chevalier entendeu o porquê daquela pessoa estar carregando o computador e fugindo pela janela. Camila ficou em choque com o que tinha acontecido, mas mesmo assim, ela ainda não conseguia descobrir quem estava fugindo pela janela. Mesmo insistindo, a senhora Chevalier estava com muito medo para falar quem era. Na verdade, ela nem tinha certeza. A pessoa estava com um capuz, mas pela voz, a senhora Chevalier achava que poderia ser somente uma pessoa, porque a senhorita Chevalier a conhecia há muito tempo. Um dos motivos dela ter ficado mais em choque. Ela nunca, de jeito nenhum, imaginaria isso dessa pessoa, mas mesmo assim, preferiu manter em segredo. Na hora, ela gritou com Andréa, ali na frente de todos, desmascarando o culpado. Quando eles tentavam se justificar, ela só conseguia olhar para Andréa enquanto as lágrimas escorriam em seus olhos, e a vergonha era claramente aparente em sua face. Ela perguntou, por quê? Por que você fez isso? Por que mentiu para mim e roubou a escola dessa forma? Andréa, que já não sabia o que falar, soltou todas as verdades. Ela disse que seu irmão estava muito doente e que precisava de remédios muito caros para tratar do câncer. E diferente do que a amiga pensava, ela não tinha uma boa condição financeira. Era tudo fingimento. Na verdade, ela só era muito pobre. Não queria passar vergonha com o que passou na antiga escola. E por isso mentiu. Disse também que quando percebeu que existiam várias pessoas na mesma situação que ela, assim, a menina resolveu bolar um plano que beneficiasse a todos, com o envolvido. Dessa forma, ninguém sairia perdendo, e ela ainda poderia ajudar o irmão. Camila estava confusa e sentindo traída, com o estômago embrulhado, mas naquele momento entendeu a razão de todos, e principalmente da amiga. Então abraçou e perdoou, por não ter tido nada. Todos ficaram envolvidos com o que havia acontecido. Bom, agora o mistério já havia sido resolvido, mas quem será que vai dar a punição? Quando ele realmente terá um fim? A única certeza é que Quindim teve seu esplêndido encontro com a sua querida dona.